mas como a nossa aula já é mais curta e a gente já entrou um pouco no horário, vamos começando a fazer o nosso evangelho e dando início aos nossos trabalhos, né? Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, para se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Vamos então, nesse momento, mais uma vez, agradecer a Deus, o Criador de todas as coisas, a Jesus, amoroso Mestre, que está sempre conosco, e Joana, que nos traz tantos ensinamentos e tantos conteúdos para que possamos melhorar a nossa jornada, para que possamos aprender de fato, não só pelo conhecimento, mas permitindo que esse conhecimento se transforme em sabedoria. Que possamos mais uma vez estarmos juntos, caminharmos juntos, tratando do Sermão da Montanha, continuando com os temas que estão sendo trazidos para a finalização dos nossos cursos e desse curso especialmente na tarde de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá, pessoal. Enquanto isso, a gente vai adiantando enquanto a Cris não chega por aqui. Nós já falamos, começamos o Sermão da Montanha, falamos de quê primeiro? Dos pobres pelo Espírito. Na semana passada, nós falamos dos puros de coração. Então, essa é a semana, vamos começar falando de bem-aventurados os mansos. E quando a gente fala dos mansos, quem é manso? Quem é manso? É aquele que não pratica algum tipo de violência. E se a gente for falar de violência, a gente pode falar da violência física, da violência moral, da violência mental, dos tipos de violência
com que a gente ainda entra em contato. Então, para a gente entender essa questão da mansidão, é preciso que a gente, de novo, se volte para nós mesmos e vejamos, que violência é essa? Que tipo de violência nós estamos praticando? E por que ainda somos violentos? Porque quando a gente consegue já trabalhar e se comportar pela não violência, é porque a gente efetivamente permitiu que o reino de Deus entrasse em nós. Então, por que que a gente age ainda com a violência física? Violência física que a gente comete com a gente mesmo e violência física que a gente ainda comete com um outro. Não é verdade? Por quê? Que a gente ainda reage com... que a gente não é ação, é reação, né? Com violência. Por quê? A colega está dizendo, a amiga está dizendo aqui que a questão da violência é porque a gente ainda é movido pelo instinto. É legal a gente falar disso. Por quê? O instinto em si, ele é bom. O instinto é tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do caminho da nossa caminhada de tomada de consciência, e ele em si mesmo é bom. Se eu não tivesse um instinto de conservação, se eu não trabalhasse com todos os instintos que me permitem ser o que eu sou, nós já não estaríamos aqui. Quando é que o instinto começa a ser... Ele nem é prejudicial. O que acontece? É quando a gente começa a mentalmente elaborar e aí a gente começa a cometer as violências que a gente comete. Muitas vezes porque a gente tem o quê? Medo. E toda vez que eu estou com medo, eu me sinto como ameaçado. E quando eu tenho medo, um medo que é dessa conservação e passa para esse estado de ameaça, o que eu faço? Antes de eu ser agredido, eu agrido. Eu ajo com violência. Porque quando eu consigo entender que o que está acontecendo fora de mim é um processo do outro, não tem a ver comigo, eu não preciso ser violento com ninguém. E a violência mental? Sim. O que é o ego contrariado? É aquele que está, como a gente normalmente diz, ele não está fora do eixo, não, ele perdeu a ligação com o self. Não é? Então, quando eu perco essa ligação, que, aliás, a maior parte do tempo a gente está assim, sem desconectar dessa essência, desse eu superior, que é o self, e aí o que eu faço? O meu ego, que é uma ilusão, faz com que eu me iluda, e aí eu, por medo, ou por qualquer outra coisa, provoca em mim uma reação de violência. Que pode, e olha só, pessoal, que pode não chegar nem a ser física. Mas se ela fica no mental, eu já estou trazendo prejuízo de qualquer maneira, não é verdade? O que é a violência mental? Como é que a gente traz para nós essa violência que é a violência mental? É quando a gente começa a pensar, trazer para a nossa mente tudo aquilo que me distancia do self. E aí eu começo o quê? A ter violência mental. E aí a gente começa a pensar as coisas que me distanciam deste self. Tá certo? Então, na questão do instinto, é bom que a gente entenda isso. O instinto em si, ele é bom. Porque se eu não... Imagina se eu não tivesse um instinto de preservação da vida equilibrado, eu morreria. Eu não faria as coisas que eu faço para me manter vivo.
Então, isso é fundamental. É fundamental e é da lei divina. É da lei natural. Se a gente for pegar como exemplo a questão do instinto de conservação, a gente estava falando ainda há pouco, o instinto de conservação começa desde a planta. Como é que a planta sobrevive, pessoal? Ela busca o quê? Ela não busca os meios para continuar viva. A planta não busca luz. Ela não busca o melhor lugar para ela poder ficar viva. Isso é preservação. Os animais também não fazem isso? Por que a areia constrói uma teia? A aranha, a areia, da onde saiu a areia? A aranha, por que a aranha constrói uma teia? Porque na teia estão os insetos que ela se alimenta. E os animais? Como é que eles se preservam? Eles não sabem exatamente como caçar aquilo que eles precisam para garantir a sua preservação? Então, o instinto em si é tudo de bom na vida. Depois que a gente começa a trabalhar de forma inteligente a questão de instinto, aí a gente consegue botar as coisas a perder. Chegou na hora de falar dos mansos. Chegou. A gente estava dando uma introdução e perguntando para eles por que a gente age de forma violenta. Não, senhora. Estava começando a falar com eles das violências que a gente pode ter, da violência física, mental e outras tantas que a gente pode caminhar. E a gente, não é? Então vamos lá. E, gente, vamos embora. Vou pegar da Jane, das violências que ela falou. A gente aqui não pensa o que é violência, né? A gente acha que violência é você ser grosso, agressivo, você gritar, você não sei o quê. Mas a violência que eu quero falar aqui para vocês hoje é metafísica. Porque Jesus falava por e parábola. É sempre um símbolo. Eu tenho que compreender que é um símbolo. Então, eu vou pegar o que a Jane falou, que a Jane citou para vocês, né, a violência física e a violência mental e a violência das duas. Então, eu vou deixar essas duas que eu gosto muito, porque a outra é muita loucura para eu soltar aqui. Mas vamos lá. A violência. Para nós, tá? Violência não é só o ato de eu bater em alguém, de eu, enfim, né, de eu ser agressivo, de eu cometer um ato físico, né? A violência para a gente, acontece dentro da psique também, tá? Então, vamos lá. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Qual é a diferença, né, de um ato para uma atitude? Fedendo isso aqui. Pode deixar que eu falo, gente, que eu estudei, tá? Olha só, tá? Segundo o nosso querido Aurélio, o ato tem a ver com vontade. E vontade para Joana de Ângeles tem a ver com teu self, com potências do seu self. Atitude tem a ver com comportamento. Por isso, quem interpreta aquela passagem do Evangelho dos falsos profetas, que conhecem-se o bom profeta pelos seus atos, quando a pessoa interpreta ato como atitude, ela não entendeu patavinas. Ela não entendeu porcaria nenhuma, porque ela não entendeu que a palavra não é atitude, a palavra é ato. Você conhece o verdadeiro profeta pela sua vontade. Aí você fala, mas que raio é esse de vontade? Que porcaria é essa do que a gente está falando aqui? Sabe quando a Joana cita aqui pra gente que o bem e o mal é algo muito relativo? Sim? Então tá. Vamos pegar aqui então. Vamos pegar aqui para Deus. Qual é o parâmetro que ele usa de bem e mal? Para falar que uma coisa é boa e uma coisa é má.
É a definição de Joana de Ângeles, que está no livro O Ser Consciente, capítulo O Bem e o Mal. Está no livro Em Busca da Verdade, quando ela vai falar de o bem e do mal, que ela vai dizer, para Deus, o bem é tudo aquilo que leva o homem ao progresso. O que é progresso? O que é você progredir? É você ir de um ponto que você estava para outro ponto, que está mais à frente, que está mais avançado, e por aí vai, certo? E aí, aquela clássica ideia da escadinha, concorda comigo? Fala comigo, gente. Sim. Obrigada, tá? A ideia da escadinha, beleza. Para você poder ir de um degrau para outro, o que você precisa fazer com esse degrau aqui? Eu vou transcender. Eu vou subir a escada para vocês verem, ó. Tá? Ó, eu vou sair daqui do chão e vou vir para o primeiro degrau. O que eu fiz com o chão? Deixei para? Abandonei. Ou seja, para você progredir, você tem que, aí a Cris falou a palavra ótimo, transcender. Transcender não é você não ter raiva, não ter medo, não ter culpa. É você pegar a culpa, sair dela e ir para um outro estado. É você sair da raiva e ir para um outro estado. Não é você não ter, por favor. Não é você falar assim, não posso ter, não é castrar, não é fingir que não tem, não é dar uma de bonzinho, uma de louco, não é nada disso. É você simplesmente conseguir, a raiva vem, como é que eu transformo? É que ele está morrendo, ele está dando... Esse é menos fedido. É que o outro tá com um futum, não sei quem fala naquele microfone, não, mas tá um futum, sabe, de cuspe no mofo? Que... Cara, dá uma cafungada ali, cara. Dá até uma onda. Você cafunga o troço ali, meu bem, tu tá aí até entra num evento. Vamos lá. Então não é você deixar de ter raiva, é você fazer aquele trabalho que a gente faz com a raiva para transformar a raiva em serenidade, tá? É isso. Quando você transforma a raiva em serenidade, você já está sereno, porque você tem uma liberdade em relação à sua própria raiva. A raiva não está tomando você. Porque se a raiva te tomar, você não consegue trabalhar ela. Aliás, você não consegue nem olhar para ela. Você não consegue nem ouvi-la, você só consegue seguir o fluxo dela. Sim? Então vamos lá. Para você poder transcender, isso... Gente, vamos... Eu tenho até, isso aqui são sinais. São sinais. Vamos embora. Mas para você poder transcender, você precisa, tá? E não, para você poder transcender, você precisa abandonar uma coisa e ir para outra. Isso aqui a Joana chama de bem. E o que a Joana chama de mal? O que é o mal, gente? Vai. É tudo aquilo que não faz você transcender, que continua deixando você no estado de anta. Sim? Enquanto você permanece no estado de anta, você fica preso na emoção, preso no sentimento, preso no pensamento. Isso é o mal. Então, quando Deus olha para você e Ele quer fazer o bem na sua vida, o que Ele vai fazer? Alternativa A. Vai, alguém falou aí? Ele vai dar uma banda em você, ele vai falar assim, ó, a pegadinha do malandro, entendeu? E aí você vai ficar como? Você vai achar que aquilo que aconteceu, na verdade, é porque você não está no caminho do progresso, você está no caminho da anta, e o caminho da anta é a estagnação. Então, a gente começa a pensar sobre bem e mal. Pensando sobre bem e mal, tá? E percebendo como é relativo esse conceito. Fala, David. Por isso que ela representa o que para a gente, né? Que a gente viu aí, né?
Mas graças a Deus, hoje umas antas foram presas, né? Já saíram do... Né? Já estamos aqui estourando a champanhe. Vamos embora. Vamos voltar para cá. Vamos botar então a anta, tá? Fiquei com pena da anta, gente. Fiquei com muita pena da anta. Mas eu vou botar entre aspas. Tá? A anta é fofinha, mas vamos lá. Vou pegar aqui vocês. Então, a gente está... Por que eu estou colocando esse conceito de bem e de mal? Porque conhece-se o bom profeta pelo seu ato, é vontade, tá? Quando é que a sua vontade está fazendo um ato do bem? Ela é o bem. Quando o comportamento aparentemente é bom? Então, eu não posso achar que violência não é ter um comportamento austero. Porque senão eu estou negando a própria atitude de Cristo, de Jesus, que lá no templo teve que tipo de comportamento? Aliás, eu vou ler para vocês. Eu sempre leio, porque sempre tem um tosco que duvida. Entendeu? Exatamente. Jesus não sentou no pudim, Jesus veio trazer espada. Espada é uma coisa que espeta, coisa que dói. Não é uma coisa light, entendeu? Fica aí pensando que é coisa light, que não é. Eu vou trazer Joana falando aqui pra gente exatamente disso. Que eu sou uma pessoa que eu não sou do bem. Não sendo do bem... Deixa eu ver onde é que eu acho aqui. Aqui, achei. Tá até grifado. Ah lá. Vamos lá. Prestem atenção. Isso é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles não escreve uma palavra que ela não queira dizer aquilo que ela está dizendo. Porque você achar que Joana escreveu uma coisa querendo dizer outra, é você dizer que a inteligência dela é o quê? É meio, né? É meio panca. E que Joana, né? A gente sabe que espírito de luz, quando abre a boca para falar, fala o quê? Tem que ser falado. Aí Joana diz o seguinte, falando sobre a entrada de Jesus no templo, que fiou um chicote e destruiu, né? Ele colocou para baixo aquelas mercadorias que ali estavam. Falando da atitude de Jesus, quando ele fala do ai de vós e fariseus. Como é que é essa passagem? Jesus sai da casa do fariseu, vai falar para os amigos mal do fariseu. Né? Ele começa, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, patatá. Joana, estes severos alertas traduzem as reações do homem Jesus tomado pela ira santa. Aquela que reflete a sua natureza humana, sem qualquer traço, no entanto, de ressentimento ou ódio, de menosprezo ou desconsideração pelos indivíduos, incursos em suas austeras palavras. Então, Jesus, ele não cometeu nenhum ato de violência. Mas o comportamento dele, austero, pode ser considerado para os normóides como um comportamento o quê? Duro, violento. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas já me perguntaram, assim, é verdade aquela história do templo? Aí você fica pensando, não, João Evangelista, ele é louco, ele inventou. Assim, entendeu? Não é possível admitir... na nossa fantasia, da maneira como a gente entendeu Jesus, que Jesus pudesse ter tido um comportamento que a gente julga violento. Então, as pessoas são capazes de perguntar, como já me perguntaram, é isso mesmo? Essa cena aconteceu? Gente, quer ver uma outra coisa que a gente não para pensar? Você acha que Jesus foi irônico? O que é irônico? É você chegar em casa, por exemplo, seu marido falar assim, já chegou? Você fala, não, estou na rua. Quem está aqui é meu perispírito. Você está sendo irônica. Debochado. Quando que Jesus foi assim? Várias vezes. Principalmente quando chega Nicodemos para ele, né, no sapatinho. Ainda Nicodemos chega para ele e fala assim, ô Rabi, ainda chama ele de Rabi. Ah lá, né, não era nem Rabi, porque não tinha nem feito escolinha do fariseu. Ainda chama ele de Rabi, não sei o que, na calada da noite. Como eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus, você, doutor da lei, não sabe? Ah lá, não sabe não? Um debochezinho. Aí a gente
a gente perde a humanidade de Jesus aí, se a gente pensa que Jesus, a gente eleva ele num ponto que é inexistente. Ela é austera. Exatamente, gente. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente traz o mansos e pacíficos, olha só o que ele fala. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? Não foi o reino dos céus que eles herdaram, não, gente. Vocês estão equivocados. Eles herdaram alguma... Foi outra coisa. Esses herdam a terra, tá? Esses herdam a terra, tá? Não foi, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando ele fala assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, na época de Jesus, o planeta Terra se chamava planeta Terra. Aliás, eles sabiam que era um planeta? Então, ele não quis dizer o quê? Mas tinha umas pessoas que falam, é que mundo de regeneração, que a Terra vai melhorar, que não sei o quê, sem contextualizar a porcaria do que Jesus falou, entendeu? Aí vamos pensar, tá? No simbolismo. Vamos lá. Quando eu falei vontade, eu perguntei quando é que a sua vontade é uma vontade do bem. Também. Vou pegar a Joana, tá? Joana diz o seguinte, você está a caminho de si mesmo. Você quer encontrar o seu? Encontrando o seu self, você encontra quem? A verdade que Jesus falou. Conheça a verdade vos... De quem? Da tirania do seu ego. Sim? Então, violência para a gente não é só atitudes agressivas, tá? Porque essas atitudes, elas têm que ser olhadas de uma outra maneira, como foi o que eu falei. Na hora que uma mãe grita com uma criança, ela não está sendo agressiva. Porque se você chegar para uma criança que está no auge da sua, né, da sua agitação, olhar para ela e falar assim, Pedro, porque Pedro é o nome do demônio, né, gente? Demônio tinha que chamar Pedro, não Lúcifer. Pedro, não faz isso. No final da sua frase, Pedro já tomou o reino e já manda em você. Gente, não é verdade? Tem filho Pedro, né, gente? Mas é porque a mãe é assim também, entendeu? Eu também vou ter um filho Pedro, fica tranquila. Vai ser, meu bem. Eu vou ter um filho Pedro lindo. E vai ser assim, Pedro, se você tocar aí, eu vou quebrar tua mão. Desculpa, mãe. Vai ser assim. Iraci falava assim, pergunta se ela quebrou minha mão alguma vez. Só me deu uma panelada na cabeça. Uma vez. Né? E ela achou engraçadíssimo. Mas vamos lá. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? No fundo, qualquer atitude que você tome para legitimar o seu ego é uma violência contra quem? E aí, esse self a gente pode chamar de qualquer atitude que você faça, aonde só tenha o seu ego, é uma violência. Porque o ego toma atitudes para sempre se compensar, se auto-afirmar. Quem se compensa é porque se sente, em verdade, o quê? Incompleto. E se você possui Deus dentro de você, você é incompleto? Isso é uma heresia. Mas a gente se sente incompleto, por quê? Porque a gente tem a nossa amiga e a sombra é tudo aquilo que eu penso que eu não. Aí eu vejo no outro. Aí o outro é. Aí eu acho que de vez em quando negociar com o outro para que o outro fique comigo no ano que vem na turma de Psicologia 2, às 8h da noite, viu, Jane? Porque eu quero uma coisa que a Jane tem e eu não tenho, por mais que seja para o bem da humanidade, é um ato egoísta, é uma violência.
Porque eu não estou trabalhando a minha sombra. Eu estou projetando nela e confundindo ela com a minha sombra. Entendeu? Vou dar um outro exemplo. Se você tem um filho, ou um marido, ou uma esposa, ou um namorado, ou um gato, sei lá o que você tem na sua vida, que você ama, que você entregaria a sua vida para salvar a vida daquela pessoa, mas você quer que ela assista a essa maldita aula de psicologia espírita para ela se iluminar, e ela não quer, você está sendo o quê? Porque você quer, porque você acha, porque está no seu tempo, porque você entende assim, porque na hora em que você doutrina o outro, você compensa, você autoafirma uma coisa que você pensa saber. O testemunha de Jeová faz isso quando toca a campainha da tua casa e pergunta, você quer uma palavra? Não é verdade? Por que ele faz? Ele quer converter você, porque se ele converte você, ele acredita no que ele faz. Agora, se você não se converte, eu fico tentando te convencer. Quando você defende muito uma posição sua, com unhas e dentes, uma ideia, uma religião, sei lá o que, cargas d'água, você está fazendo isso aqui, ó. Aquele cara que tem uma profissão e que ama a sua profissão e que fica o tempo inteiro exaltando a sua profissão, não porque eu sou isso, não porque no meu trabalho que eu faço isso, porque eu sou isso. Esse cara, ele precisa o tempo inteiro estar mostrando para o outro aquilo que ele não sabe dele. Ele é isso, ele não está bem resolvido com isso, ele precisa de aceitação do outro para dizer, poxa, que legal a sua profissão. Cara, isso é muito louco. Vem, total. Total. E aí, toda vez que você tiver qualquer atitude que você tiver com o ego, e o seu ego mandar o seu selfie e catar um coquinho na esquina, essa atitude é uma violência. E logo você não é manso. Sabe por que você não é manso? Porque dentro de você não tem o quê? Não tem a quietude. Não tem a mansidão. Sabe por que não tem a mansidão? Porque dentro de você sempre vai ter algum negócio que te impulsiona para você fazer, para você falar, para você discutir, para você provar, para você... Você não vai herdar a terra, que é a terra. Você não vai ser dono da sua própria terra. Você não vai encontrar o seu self. Você sempre vai ser escravo de coisas que acontecem na sua vida e que você a vida inteira burla as regras, dá um jeitinho para poder fazer aquilo que seja do seu jeito. Aquilo que a gente quer, que a gente acha. Todo mundo tem cabeça fechada. É violento. É mais violento do que você dar um tapa numa criança. Porque a criança pode te perdoar, você pode te dar um tapa porque você está fazendo essas questões. Agora, quando você fecha a tua cabeça, você corta todas as portas, as oportunidades de abri-la. Você fica ali, ó. Naquele mundinho, naquele mundinho, naquele mundinho. E aí, você precisa ser violentado. Para que você abra a tua cabeça. Como é que você é violentado? Tem um filho rebelde, ouve alguma coisa de alguém que você não gosta, vem uma doença e faz você, e tira o teu chão para você pensar diferente. Vão acontecendo coisas que violentam quem? O seu ego. Vocês estão entendendo? Por isso que eu estou falando de vontade. Porque se eu falei que a vontade vem do self, uma vontade só pode ser boa quando o self está no comando. Quando ela consegue... Eu quero, por exemplo, uma vontade aqui, ó, Jesus. Tá? Vou dar um exemplo. Eu acabei de ler para vocês a passagem de Joana que diz que Jesus foi austero, certo? Vontade de Jesus. Ser austero. Mas olha o ego trabalhado. Mas por que eu quero ser austero? Como é que vai ser isso? Eu só posso ser austero, é Jesus falando para o ego dele. Se nessa minha austeridade eu não quiser esfregar na cara do meu amigo que eu sou melhor do que ele. Ou na cara do fariseu que eu sei mais do que ele. Ou me vingar dessa gente hipócrita que está vendendo coisa. Ou está com ódio dessas pessoas que estão num outro nível que eu não estou. Ego, você está ferido com alguma dessas situações? Aí o ego responde, não. Se o ego responder, não, sua vontade pode acontecer. Agora, se o ego responder,
mas eu acho eles uma besta. Aí Jesus faz o quê? Pum! Não. Aí a minha vontade é uma vontade do bem, porque eu vou ter que mutilar esse meu ego, ó. Vou ter que, ó, dar muito safanão nele. Então, para de pensar. O que você está vendo no outro que você não está vendo em mim? O que está acontecendo? Aí eu vou mudar, eu vou educar o meu ego. Aí a minha atitude, depois do ego educado, não é violenta. Mas se o ego tiver ali um pezinho para fazer, é violenta. Sim, o selfie, toda vez que ele age, ele dá autoridade moral. Por isso que quando Jesus entrou no templo e fez o que fez, ninguém chegou para Jesus e falou assim, G, necessário falar desse jeito com essas crianças? Necessário jogar o pombo do cara no chão? Necessário ficar com o chicotinho na mão espanando tudo? Aqui, senta aqui, dá uma lida na Torá, faz uma meditação, tá? Que a gente depois vai ali no Play fazer uma palestra. Isso aconteceu? Quando Jesus fez, qual foi a reação das pessoas? Quando você é uma mãe, olha você fazendo isso, quando você que é mãe, tá? Quando o seu filho está fazendo uma besteira e você está pleno, você vai ser austero com seu filho, mas você não está querendo mostrar para ele quem manda, porque você sabe quem manda. Você não está querendo mostrar para ele que você é melhor do que ele, porque você sabe que você passou por certas experiências que te dão a noção do que está acontecendo, e você tem que ser duro com ele. Na hora em que você cresce, o que o filho faz? Ele... Porque você sabe. Porque nesse momento, você está agindo com mansuetude. Aonde? Dentro. As pessoas... até a modulação da voz muda. Você quer ver uma coisa? Fale para alguém que essa pessoa... Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Quando eu trabalhava em loja, às vezes entrava uma assombração na loja e pediam aquelas roupas que assim, eu quero essa blusa. Eu olhava para a pessoa e falava, Deus, ela não tem retina, essa mulher, não tem olho, o que ela não tem, né? E aí eu descia, eu pegava a blusa que ela pediu, porque eu não sou, né, sou uma pessoa obediente, e pegava qualquer outra que eu achava que ficasse melhor nela. Aí dava para ela a blusa que ela pediu. Aí ela botava, saía, o que você achou? Você gostou? Eu falava, não. Falava, ficou horrível. Aí minha gerente queria morrer. Ela atrás estava assim. Cara, eu olhava para ela e falava, ficou ó. Sabe por que ficou ó? Aí de vez em quando eu falava, porque você é baixinha, parece que você está catracada. Aí a minha gerente, ela falava assim, como é que você fala na cara da baixinha, que ela é baixinha? Na cara da mulher que está gordinha, que ela está gordinha. Por que eu falei que ela está o quê? Linda? Que ela vai sair ridícula? Depois a autoestima dela acaba, que ela fica mal, que não sei o quê, que ninguém pega ela. Pelo amor de Deus. Eu falei, não. Aí eu chegava para baixinha e falava, não, olha só, vamos fazer aqui uma coisa diferente. Já que você é baixinha, vamos valorizar, né? Não vamos botar saião, vamos botar... E aí eu arrumava, pronto, eram as melhores vendas que eu fazia. Mas eu falava assim, tá feio. Assim, ó, tranquilo. Eu não falava assim, olha, a senhora não gostaria de ver uma outra coisinha assim, para complementar? Tem umas outras opções. Ó o meu medo. A mulher ia falar o quê? Não. Então, autoridade moral é quando você está livre do seu... Se você não consegue mandar no seu filho, no seu neto, nas crianças de evangelização, para pensar. Mas tem gente que não está preparada. Oi? Nada, menina. Fui mandada embora nada, ainda fui fazer trainee de gerente. E eu falava para as pessoas, cara, se você tiver que falar que está feio, fala que está horroroso. Seja sincero, porque a pessoa volta. Agora, se você vender uma coisa para a pessoa, que a pessoa parece, né, sei lá, né, um sushi, né, que explode para cá, está só amarradinho no meio, que a pessoa não volta nunca mais, porque alguém vai chegar para ela e vai falar assim, horrível. E provavelmente vai ser o marido. Cafona. Ela baixinha, seio grande, cabelo cacheado, nariguda. E ela veio me mostrar
Não tinha nem espaço, né? Eu falei para ela, Cíntia, vai ficar ridículo isso em você. Para que eu vou falar isso? Entendeu? A mãe dela veio contra mim, E, ela não fala mais comigo. Aí ela falou... aí eu vou te perguntar uma coisa. O que mudou na sua vida? Cris, Fiquei triste porque eu não esperava. Então você tem que se trabalhar aí dentro, Isso. porque eu prefiro perder uma amizade, mas ser sincera, do que nunca ter sido sincera e continuar amiga da pessoa. Cris. Porque eu vou me sentir no erro. E olha só, eu acho muito legal pegar uns ganchos e que às vezes a gente se expressa dessa maneira mesmo. Ela diz assim, eu perdi uma amiga porque eu falei a verdade. Será que perdeu? Perdeu o que tinha ou perdeu o que não tinha? E tem tudo maneira de você falar também. Porque talvez a maneira que você falou vai ficar ridículo. Ofendeu. Você pode, entendeu? Sim, mas o que eu estou falando, gente, é que tem formas de você também ser... Você não precisa falar para a pessoa, né? Que ela eu nunca chegar para a pessoa e falar assim, você é ridículo, tá um bagaço. Né? Falava, não, tá feio. Mas são formas, gente. Agora... Eu falei para ela, Cíntia, você já tem uma tatuagem de São Jorge enorme nas suas costas. Você já pensou você indo para a praia de biquíni, com olho de ouro, estrela de Davi, queria botar aqui nas pernas e tudo? O pessoal vai rir de você. Você é baixinha, tem seio grande, cabelo cacheado. Você foi sincera? Então por que a culpa? Fiquei. Então você tem que se trabalhar. Aí, quando a gente tem culpa, medo de ofender o outro, a gente ofende. Se você tivesse com autoridade moral, você ia ter falado isso para ela, ela ia falar assim, você acha? Você ia falar, acho. Ela, então vou pensar. Mas quando eu tenho medo de ofender... Imagina só, gente. Imagina só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina a situação da Iraci, a minha situação, a situação de quem trabalha em atendimento, ou a da Márcia, coitada, né, psicóloga. Chega alguém, conta uma história para você, você olha na cara da pessoa e fala assim, a culpa é sua. Que a pessoa não volta nunca mais, se você não tiver autoridade moral. Se você tiver, ela para e fala assim, por quê? Cara, o que é autoridade moral? Começa com a não existir, culpar. Culpa só existe para quem não está certo de si. Para quem não está certo da intenção da sua, para quem não sabe se tem ego ou se não tem. Foi, gente? Depende também. Sabe por que eu acho que depende da maneira de falar? Mais ou menos, mais ou menos. Olha só, vou dar um exemplo do Luiz Mário para você. Na aula de sábado, tinha uma criatura na aula do Luiz Mário fazendo umas perguntas assim, que ele deve ter visto, deve ser a primeira vez que ele deve ter visto, porque as perguntas que ele estava fazendo, que Jesus estava chamando ele. Né? E o Luiz Mário, teve uma hora que ele falou um negócio, o Luiz Mário parou e falou assim, tua mente é primitiva, cara. Na cara do cara. Aí o cara parou e ele começou. Pá, 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 pá. Ele, qual o seu nome? Aí o garoto, Leandro, Leonardo, não sei o que, será que ele falou? Ele, fulano. E ele passou a aula inteira assim no garoto. Ó. Porque pessoas como você que pensam assim, não vão entender isso. Porque pessoas como você que pensam assim, vão ler isso e vão ter essa atitude. E foi, e foi, e foi, e foi. Aí o que aconteceu? Acabou a aula, o cara veio aqui que nem um ávido de sede. Cara, onde encontro isso? Onde é que eu leio isso? Onde é que não sei o quê? Aí ele estava aqui, eu conheci o menino, né? Ele me apresentou para o menino. Ele, poxa, eu vim aqui para você porque o meu irmão, depois que te ouviu, virou vegetariano e não sei o que lá. E eu olhando aquilo, eu falei, se eu falasse isso na minha aula, que as pessoas iam me matar, que é voz tua mente é primitiva, entendeu? E o Luiz Mário soltou na cara assim, ó, pá! Agora, pergunta se o Luiz Mário quis agradar ele, ou desagradar. Qual a sua intenção, Luiz Mário? Falar para ele que a mente dele era primitiva. E ele falou. E o cara ouviu. Cara, aí vem a culpa. Luiz Mário, mas você não ficou mal? Não, a minha intenção era mostrar para ele que a mente dele estava sendo primitiva. Agora, quando tem uma crença dentro de você de que mostrar para o outro que a mente do outro é primitiva, porque ele não está entendendo um ponto de vista que você está falando e isso é errado, você está com... Você vai falar que a mente dele é primitiva, ele vai falar o quê para você? Quem é você para falar da minha mente? E aí você percebe que você, quando você está certo de uma coisa que você fala para o teu filho acabou. Agora, quando o teu filho começa a crescer e pensar,
Como você não está muito certo do que você pensa, você vira para ele e fala assim, não vai sair. Aí o adolescente faz o quê? Pá, por quê? E aí começa, ó. Porque nem você sabe por que porque o adolescente vem para você com... Vou dar um exemplo para você, meu, tá? Eu com 16 anos cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, posso ir na boate tal? Aí minha mãe falou assim, não. Por que não? Porque você é nova, os meninos que vão estar lá vão ser mais velhos, vão querer te abusar de você. Que ela traçou um negócio que eu ia ser estuprada por todo mundo da boate. Eu fiquei olhando assim, eu falei, mas o Marcelo vai com os amigos dele, mas ele pode, porque ele é homem. Aí eu parei, falei, como? Eu sou mais velha que meu irmão, ele pode ir, mas eu não posso porque eu sou mulher. Aí começou, porque você tem que entender que é mulher... E aí ficou aquele aquele bate-boca. Eu nunca aceitei. E fui. E ninguém me estuprou, né? E fui. Por quê? Porque talvez nem ela parou para pensar que isso que ela estava pensando é uma coisa herdada. Herdada. Depois que eu fui e aconteceu tudo, ela chegou para mim e ainda falou assim, né, filho, eu estava preocupada à toa, né? Eu esqueço que você é tinhosa. Aí eu falei, mãe. Eu falei, né, se o cara me estuprar, eu vou estar morta. Você pode ter certeza, porque eu vou dar na cara dele. Ela, eu tenho certeza. E aí, depois disso, e ela começou a abrir a cabeça para várias coisas, porque a gente pensa coisas que a gente não sabe se a gente pensa. Se você não se questiona acerca do que você pensa, se você acha que ser sincero com alguém magoa as pessoas, toda vez que você for, você vai magoar. Mas tem uma diferença em ser sincero e você ser sincero com seu ego. Você tem que saber sempre da intenção da sua vontade. Se você não souber, não faça. Porque se você fizer, vai ser uma violência. Isso foi, gente. Mel na chupeta, né? Ó, é só pensar que violência tem mais a ver com autoconhecimento do que com... Quer ver uma coisa? O leão, quando corre atrás da zebra e morde a bundinha dela para comê-la depois, está sendo violento? É o instinto de conservação que eu estava falando. Gostei, olha aí, ó. Olha o instinto de conservação que a gente estava falando antes, pessoal. Gente, não. Não. Mas você, quando bate no seu cachorro porque ele fez xixi no tapete, está sendo violento? Se fosse assim, ninguém assistia a aula do Luiz Mário. Então você tem que pensar, a visão, olha só, eu conheço várias pessoas que falam assim, Luiz Mário, ele é muito egoísta, ele é muito não sei o quê, ele é muito pedante, é autoritário, não sei o quê. Até que eu tive essa experiência com o Luiz Mário, tá? Estávamos aqui no Seja, na sala ali de trás, conversando aleatoriedades, e aí entrou aí ia ter palestra, como agora, e uma senhora começou a destrambelhar em choros aqui. Aí uma trabalhadora meio má perturbada, que sei lá o quê, acha que isso aqui é expulsa demônio, né? Não entende o que está acontecendo, pegou a mulher e falou assim, vem aqui, a mulher chorando, ela queria que a mulher entrasse numa sala, ficasse lendo até espantar, sei lá o que ela tinha dentro dela, entendeu? Lendo o evangelho, como se isso aqui fosse pensamento edificante, e aquilo ia parar. Quando ela abriu a porta, quem estava na sala? Eu e o Luiz Mário. Ela deve ter pensado assim, Jesus e Maria. Porque ela empurrou a mulher como se a gente fosse solucionar o problema. Aí o Luiz Mário parou e falou, ela falou assim, ela está passando mal, ela vai... Aí o Luiz Mário falou, não, negativo, você não quer ajudar ela? Entra aqui. Aí a mulher entrou, aí a senhora sentou e chorando. Aí o Luiz Mário chegou para ela, ela estava descontrolada. O Luiz Mário chegou para ela e falou assim, minha senhora... Muito prazer, eu sou o Dr. Luiz Mário, sou psiquiatra, eu estou aqui para acabar com a sua dor. Qual é o teu problema? Assim, nesse tom. Não chegou assim, o que aconteceu, querida? Aí ela olhou para ele e fez assim,
porque eu tenho uma filha que mora em Portugal, e aí minha filha é muito longe de Portugal, e se eu pegar um avião, é o avião, eu tenho medo de pegar avião. Aí o Luiz Mário chegou para ela, minha senhora, não precisa chorar, eu te dou um Dormonide e a senhora acorda em Portugal, né? Aí ela continuou chorando e falou assim, não, mas é porque eu tenho medo do avião cair, então a senhora vai de navio. E ele duro, ele falando austero, a senhora vai de navio. Não, mas é porque o navio afundou na Itália. Não, o navio afundou na Itália no Mediterrâneo, a senhora vai navegar no Atlântico. Não tem pedra, é fundo. A senhora vai chegar em Portugal. Não, é porque, na verdade, mas a senhora vai viajar quando? Não, eu não vou viajar agora. Aí ele parou assim, aí ela falou, não, porque eu estava falando com a minha filha pelo Skype. Aí o Luiz Mário olhou para ela e falou assim, a senhora está de brincadeira comigo? A senhora não vai viajar, a senhora está chorando por uma coisa que não vai acontecer, a senhora está reclamando, a senhora devia dar graças a Deus, porque algum tempo atrás não tinha Skype. Algum tempo atrás eram 15 dias a carta para ir, mais 15 dias a carta para voltar, a senhora demorava um mês para receber a coisa da sua filha, e a senhora está chorando desse jeito, a senhora não tem motivo para chorar. Duro. Eu estava quase fazendo assim com a senhora. É brincadeira, não ouve o que ele está falando. Senhora, chora. Encosta a sua cabecinha e chora. Eu estava chocada. Eu nunca tinha visto o Luiz Mário assim. A mulher fez essa atitude. Ela fez assim, ó. Obrigada. Parou. Não, ele está certo. Se você não fala para o outro que a mente dele é primitiva, como é que ele vai falar? Cara, eu estou pensando igual um primitivo. Não é não. Isso só é se você se achar primitiva. Se você se acha inferior a ele, tudo que ele falar para você vai parecer que ele quer ser superior. Você quer saber? Desce aqui na secretaria e fala com a Flavinha. Vamos lá. Ela fala. Acabou o nosso tempo, gente. Olha só. O Luiz Mário, como é que ele reage? Ele fala, ok, se você pensa assim, esse é o Luiz Mário. Eu já vi, estou te falando. Vamos lá, gente, eu vou encerrar aqui. Então, violência, para a gente poder fechar, tem a ver com... Tem a ver com essa questão do ego. E não só com comportamento. Eu vou encerrar porque o pessoal da palestra está chegando, para a gente poder... o nosso horário também já estourou, para a gente poder... iniciar aqui. Agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita de aqui estarmos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aprender a nos olhar com os olhos da alma, com os olhos de ver, com os olhos da verdade, com os olhos do autoexame, da autocura, da autoeducação. Os olhos que procuram os complexos, que procuram as feridas e que as cura e não as tapeia com atitudes ou comportamentos que dizem aquilo que nós não somos. Então pedimos, Senhor, que possamos ser sinceros conosco e nesse caminho de autoconhecimento, estarmos sempre guiados por Ti e pelos Espíritos que nos auxiliam nessa nossa jornada. Graças a Deus. Obrigada, gente.